Paz do Senhor Jesus, tias, tudo bem? Sejam bem-vindos à capacitação para líderes de ministério infantil, para líderes evangelista infantil. Amém? 2024. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês entreguem tudo ao Senhor, coloque o Senhor na frente de tudo aquilo que vier a fazer, pois vocês apacentam crianças. Vocês não estão lá somente para liderar um departamento, mas para apacentar, ensiná-los a boa palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, nesse momento eu venho, Senhor amado, colocar na minha vida, Senhor, nas mãos do Senhor. Venho pedir, ó Deus, que o Senhor venha me guardar, Senhor. Pai querido, aleluia, que não seja eu, Pai, mas que a Tua presença, ó Pai, venha ser sobre a minha vida. A ministrar, Senhor, sobre cada vida, Senhor amado, deste curso, Pai. Eu coloco nas mãos do Senhor, Pai, cada uma, que possamos, Senhor amado, ministrar com amor. Coloco também, Senhor, a tia Adélia, que está, Senhor amado, aleluia, Deus, a dirigir esse curso, essa capacitação, ó Pai, comigo, sendo, ó Pai amado, também direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que cada tia, Senhor, venha aprender, que cada tia, Senhor, venha ter no seu coração a boa semente plantada a ser lançada em nome de Jesus. Que nós possamos ser flechas, ó Pai, a ser lançada. Pai querido, levando a Tua palavra, levando o Teu amor. Pai querido, em nome de Jesus, transborda em nós, ó Pai, a Tua vontade. Assim eu oro, ó Pai, colocando cada uma nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mateus 19, capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Glórias a Deus, aleluia. Quando Jesus falou assim, não os impeçais, é que livremente nós possamos não deixamos de levar a boa palavra, porque hoje nós temos, infelizmente, muitos problemas assim de os pais acharem, dos líderes acharem, alguns líderes que não conhecem, né, o Ministério Infantil, o departamento que é apacentar a criança, de deixarem as crianças, vou colocar as crianças na área de lazer. Não, a salinha não é uma área de lazer. O espaço infantil é para ser ministrada a palavra na vida deles, de maneira que eles entendam. E os pais que acham que isso não é frutífero na vida das crianças, infelizmente, amém? Eles estão impedindo as crianças de conhecer, eles estão plantando coisas na cabecinha deles que não é a realidade. Quando o Senhor fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, a pureza, a humildade, a maneira de perdoar fácil das crianças que tocam o coração de Deus. E é isso que o Senhor também quer, que nós sejamos assim. E quando Deus fala, também tem uma palavra na Bíblia que fala que ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Isso Deus quer dizer porque eles são inocentes. A maldade que alcançar eles, amém, será horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Então que nós possamos ser utensílio de palavra a ser derramado sobre a vida de cada criança, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vou apresentar para vocês a apostila 2024, tá? Essa apostila foi especialmente preparada para você que está envolvido no ensino aos pequeninos e deseja obter orientações básicas para este ministério. Pedimos aos leitores e alunos que procurem ampliar com zelosa aplicação as ideias e orientações que enfaixamos nesse modesto estudo, no elevado propósito de servir a Jesus e a sua igreja. Que Jesus, o mestre dos mestres, para cuja glória nós demos a ele, a este labor, se digne aprová-lo com as bênçãos e inspirações constantes, ou seja, que sejamos direcionados por Deus em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos ler, estudar, mastigar, guardar a palavra no nosso coração, para que venha a ser como conhecimento, para que nós não venhamos errar como ministros infantil. Amém? Aqui tem o sumário, que vai falar alguns temas que a gente colocou aqui dividindo, que é o que é Ministério Infantil, o que é mordomia, o que é visão do Ministério Infantil, enfim. Vai até o 12 bibliografia, tá bom? A página 20.
Vamos lá. Tem umas considerações aí. Eu quero ler. Que maravilha será ver nossas crianças firmadas na doutrina da redenção por Cristo. Se forem prevenidas contra falsos evangelhos dessa era perversa, porque nós estamos vivendo um tempo ruim, péssimo para a criação de criança, e ensinadas a firmar-se na rocha eterna da obra consumada de Cristo, podemos esperar que a próxima geração venha a manter a fé e que será melhor do que a de seus pais. Glória a Deus. Essas palavras foi de Charles Spurgeon, amém? Um teólogo. Irmãos, irmãs, tias, essa palavra ela vai nos dizer mais uma vez para que nós possamos atentar àquilo que nós estamos ensinando, que nós venhamos ensinar sabendo que nós estamos plantando sobre a vida deles, para que amanhã nós também viemos colher, mas uma boa geração, uma geração cheia de Deus, uma geração que tem identidade de Cristo verdadeiramente, que elas vão entender o que é servir a Deus, qual a importância de andar alicerçado pela palavra de Deus, entendendo que Deus nos deixou um manual de vida. Glória a Deus, amém? Então, que nós possamos entender isso, que nós estamos ali apacentando diáconos, obreiros, pastores, evangelistas, ministros de louvor, amém? Glória a Deus, nós estamos ali amadurecendo o chamado que Deus já tem na vida deles. É isso que nós somos, apacentadoras. Assim como nós temos um pastor que nos apacenta, nós somos apacentadora deles, direcionada pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo de Deus jorra em mim vai transbordar na vida deles. Então eu tenho que ver como que está a minha vida. Como que eu estou deixando o Espírito Santo de Deus me encher para que eu possa ser utensílio a ser derramado sobre a vida deles. Então, a minha vida precisa estar no altar. Eu preciso estar buscando em palavra, em oração, em propósito. Eu preciso estar com a minha vida firmada para transbordar. Porque nós somos vasos a ser derramado. Nós somos flechas a ser lançadas contra o mal para a vida deles. Porque nós, de um lado, usadas pelo Espírito Santo, e o mundo do outro tentando chamar eles para as ilusões que o mundo oferece, para as ilusões momentâneas, alegrias momentâneas. E hoje o que o mundo mais oferece? Qual é a geração que nós estamos vendo hoje? Uma geração que morre cedo, uma geração que acha que diversão é droga, que diversão é bebida, que diversão é passar altas horas na noite, andando com um, com outro, onde não firmam relacionamento, não estacam aos seus pés em uma vida reta, uma vida que tenha futuro. Não, nós estamos vivendo uma geração que infelizmente está se perdendo no meio do caminho, e isso vem de dentro de casa. Isso começa dentro do nosso lar, através dos nossos pais, através das mães, através da família. Qual o ambiente que nós estamos propondo para os nossos filhos, para que eles cresçam verdadeiramente firmados na rocha. Tudo começa no alicerce. Tudo começa por baixo, o alicerce tem que estar firmado, tem que estar ali com concreto, com aquelas vigas, né? Para poder a casa não cair, para que a casa se mantenha em pé. É assim a nossa vida também, é assim o que nós plantamos no nosso filho. Eu costumo dizer que até os 7 anos, você escreve o que você quiser, uma folha branca. A partir dos 7 anos, só a misericórdia de Deus. Muita oração, muito jejum, muito propósito, amém? Porque nós precisamos discipular os nossos filhos, pais precisam discipular, e nós como líderes de ministério infantil estamos nessa ligação, amém? Glória a Deus. O vídeo não ficar muito comprido, tem a introdução para quem deseja ser um bom professor. Para o Ministério Infantil, é uma escola bíblica dominical ou líder de ministério infantil eficaz. É muito importante que se busque desenvolver habilidades para esse propósito, através de capacitação apropriada, a fim de que este professor tenha segurança para lidar com crianças detentoras de personalidades diferentes, em situações inesperadas. Mas por onde começar? Ao lidar com crianças, todo professor e líder assume uma responsabilidade espiritual que necessita ser trabalhada, assim como a busca em desenvolver e aprimorar habilidades dentro do ministério infantil
da igreja, tornando-se assim uma grande ferramenta de Deus na vida dos pequeninos, como eu disse aqui agora. Nós precisamos buscar conhecimento para levar, nós precisamos nos encher para derramar. E uma coisa muito importante é entender que nenhuma criança é igual a outra. Tem as suas diferenças, assim como eu não sou igual a vocês, assim como eu não sou igual a outra tia. Também as crianças vão ter umas crianças que vão trazer dificuldades e direcionada pelo Espírito Santo, amém, o Senhor vai te orientar o que fazer. No decorrer do nosso curso nós vamos falando sobre isso, senão eu vou acabar falando daqui. O que é ministério? Do latim, ministério, função de servidor, servir. Religião é sacerdócio, figurado função nobre. Ou seja, o que é ministério? É você servir, uma função nobre, é você estar ali no ministério para cuidar, para servir. O ministério bíblico é um ofício dado por Deus a homens e mulheres que se dispõem a fazer a sua obra. Na Bíblia Sagrada podemos encontrar várias pessoas que foram chamadas e capacitadas por Deus para um determinado ministério, como Moisés, Arão, Débora, Davi, Asaf e outros. A palavra ministério, no entanto, quando usado na Bíblia, reflete o sentido de servir a Deus e aos homens. Sim, nós servimos a Deus e ao próximo, conforme as diretrizes e os mandamentos. Glória a Deus, andar alicerçado pela palavra do Senhor. Então, o que é ministério? Servir, estar a serviço do reino, estar a serviço de um ministério, sacerdócio, né? Que é uma função nobre, servir. Muita gente fala, eu vou servir, parece que é uma coisa assim, que te coloca para baixo, né? Que te coloca embaixo. Mas não, servir é honra. Glória a Deus por isso. O que é mordomia e por que nós vamos falar sobre isso? Gênesis 2,15, glória a Deus. Gênesis 2,15 vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Glória a Deus. Mordomia é administrar, cuidar com amor daquilo que Deus nos dá. Como proprietário de todas as coisas no universo, Deus deu ao homem a responsabilidade de tudo o quanto ali havia. Deus disse para Adão que dominaria todas as coisas e não seria dominado por elas. Eu sempre costumo dizer isso, que Deus nos fez para dominar e não para ser dominado. Para dominar, nós estamos aqui na Terra para dominar os nossos sentimentos, lutar contra aquilo que nos faz mal, lutar contra coisas que vai nos afastar de Deus, daquilo não nos faz, nós que fazemos aquilo. Eu vou pecar se eu quiser pecar, se eu não quiser pecar, eu não vou pecar. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como proprietário de todas as coisas do universo, Deus deu ao homem a responsabilidade de tudo que ali havia, cuidar. Deus sempre nos dá o melhor, mas também nos dá a responsabilidade de cuidarmos daquilo que Ele nos deu. Somos mordomos dele. Nós estamos aqui para ser, ou seja, mais uma vez, nós estamos aqui para servir. O que é mordomia? A serviço do reino, a serviço de Deus. Deus deu para Adão o jardim do Éden e falou para ele: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, ou seja, cuidar e guardar. Para o lavrar e o guardar. O Senhor também estava cuidando ali, né, da vida dele, mas o Senhor deu ali também uma ordem para ele. O Senhor falou para ele: você pode comer de todas as frutas dessa terra, você pode cuidar dos animais e tudo mais. Além de uma ordem, Deus também deu uma advertência. Qual é a visão do ministério infantil? Quando falamos sobre ministério com crianças, pensamos diretamente nas crianças e o famoso trabalho na salinha.
e não imaginamos da proporção que é o Ministério Infantil. Muita gente acha que Ministério Infantil, a salinha é uma área de lazer, é para distrair as crianças enquanto o pai e a mãe estão assistindo o culto. Não mesmo. Não podemos deixar de pensar que se trata de uma organização que vai além das quatro paredes da igreja, que tem objetivos e uma linda missão. Ministério com crianças não pode ser levado apenas como uma ocupação ou uma forma simples de ajudar a igreja, mas trabalhar com crianças precisa ter chamado, compromisso, seriedade e excelência no que faz. Excelência é fazer o melhor dentro do seu alcance. Porque também nós não podemos ultrapassar aquilo que não podemos. O que o Senhor nos dá, Ele nos dá porque Ele sabe aonde e até onde nós vamos suportar. E quanto mais achamos que não somos capazes, realmente não somos. Porque ai de nós se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo a nos capacitar. Então a nossa capacidade, o nosso dom vem de Deus. Porém, nós precisamos adquirir conhecimento. Não cai lá do céu, pum, na minha cabeça, eu aqui sentada, não. Eu tenho que buscar conhecer aonde Deus me colocou. Então eu vou buscar conhecimento para me poder lidar com isso que Deus me deu. É como se fosse combustível. Deus te deu um dom de louvar, mas você vai procurar a estudar para poder manter a sua voz, para não destruir a sua garganta. Mas Deus me deu, Ele capacita. Deus também nos deu o poder do conhecimento, buscar mais conhecer, buscar mais de Deus. Deus deu capacidade para que outras pessoas nos ensinassem. Para elas aprenderem, elas tiveram que outras pessoas ensinassem elas. Para quê? Para que houvesse combustível a ser derramado, né? Então, Deus também quer isso de nós. Ministério Infantil exige tudo isso. Tudo isso vai muito além de uma salinha para diversão. Não. É óbvio que nós temos uma linguagem diferente para falar com as crianças. Uma maneira mais clara, uma maneira mais simples, mas que não deixa de ser a palavra de Deus a ser revelada ali. Amém? Glória a Deus. A criança precisa entender que a palavra de Deus é um manual para a vida dela. A ideia de que as crianças fazem parte da igreja como membros do corpo é recente. O Ministério Infantil no Brasil despertou faz pouco tempo, mas ainda tem muito para fazer. Antigamente partia do pressuposto que as crianças davam trabalho e que atrapalhavam o culto, como eu já disse aqui. Então era necessário um lugar para elas permanecerem no momento quando seus pais estavam sendo alimentados pela palavra de Deus. O ministério com as crianças era pautado em brincadeiras recreativas ou pinturas de desenhos bíblicos. Os voluntários ficavam responsáveis pelo cuidar. Pouco se falava em capacitação de ministério que levaria a um desenvolvimento espiritual das crianças. Aos poucos estamos vendo mudanças mediante o ministério com crianças no Brasil. Cresceu muito, né? Mas eu fico olhando nos Estados Unidos, igreja da criança. Tem a igreja e eles se importam em fazer uma outra igreja para que a criança se sinta. E lá há louvor, há um culto, há uma programação, há crianças trabalhando para o reino, líderes, né, ali preparando-se cada dia para poder levar a palavra, ensinamento, né, algo propício para eles, para a idade deles, para o momento deles, para o crescimento deles. Então, o Ministério Infantil, eu sou dessa época, o Ministério Infantil era muito fechado. Eu não tive curso, não tive preparação, não tive como procurar. Eu tive que correr muito atrás para me aprender alguma coisa. Glória a Deus, né? O Senhor me direcionou, o Senhor me deu um professor maravilhoso, que é o pastor Rogério, que me deu teologia, para a honra e glória do Senhor. E ali eu comecei a aprender, a buscar conhecimento. Amém? E louvado seja Deus por isso que até hoje eu estou aqui, em nome de Jesus. Vamos falar dos pilares para o Ministério Infantil com excelência? Visão, chamado, obediência e preparo.
Para o Ministério Infantil ter excelência, é necessário estar bem alicerçado. E a nossa base é onde? A igreja. Base serve de apoio, de princípio e de fundamento. O que você vai ensinar se você não pratica? O que você vai colocar ali na frente para poder, você vai lançar se você não pratica? Você exige do seu ministério que ele seja pontual, que ele seja organizado, que tenha princípio, que tenha palavra, mas você não busca nada disso. Então, não tem como. Então, a igreja, porque nós apacentamos, mas nós também precisamos ser apacentados, liderados, discipulados a todo o tempo. Amém? E precisamos de combustível todos os dias, ter relacionamento com Deus. Para uma boa estrutura, a base, ou seja, a igreja deve estar firmada na rocha que é Cristo Jesus. Lucas 6,48 é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Eu falei isso aqui no início. Amém? Que nós precisamos ter alicerce. Tudo que é construído, principalmente para ser lançado, primeiro precisou ter uma base, um alicerce. Precisou de estrutura para poder chegar aqui, né? Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. E aqui embaixo, para que aqui em cima permaneça de pé, precisa estar com um alicerce bom. Qual é o alicerce? A palavra, relacionamento com Deus. A igreja precisa apoiar o ministério infantil. Cobrem isso dos líderes de vocês. A igreja precisa apoiar o ministério infantil. Precisa estar junto. Nós vamos falar isso no decorrer da capacitação, tá bom? Que a igreja, o ministério infantil e os pais. Os pais aqui, a igreja aqui e o ministério infantil no meio. Nós não conseguimos sozinha. Exija que a liderança, que o ministério esteja andando lado a lado. E os pais precisam ser introduzidos na vida espiritual dos filhos. Por quê? Porque eles são maior referência. Não tem que ser eu nem você. Sim, as crianças podem ter nós como referência, mas nós temos que ser a segunda referência delas. A primeira referência de homem, de servo de Deus, primeiro tem que ser dentro de casa. Porque a vida ensina mais. Porque ele vai aprender na igreja aquilo que já é posto na vida dele cotidiana. Ok? A estatística do Ministério Infantil e sua seriedade. Segundo dados da Aliança, da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, APEC. Eu amo as revistas da APEC, mas eu gosto mais da... esqueci o nome, minha cabeça não tá boa hoje. Segundo dados da APEC, na América Latina, mais da metade da população em menos de 16 anos de idade, que mais da metade da população tem menos de 16 anos de idade. E este fato representa uma grande responsabilidade para o cristão, cujo dever e privilégio é ministrar as novas gerações. Só que o que tem acontecido? Nós sabemos que para cada 10 pessoas adultas, para cada 10 pessoas, 6, 7 são adolescentes, crianças e jovens. Então, a nossa nova geração. E o que nós estamos fazendo com essa nova geração? O que nós estamos fazendo para que essa geração cresça e permaneça firmada no Senhor? Né? Nós precisamos cuidar, nós precisamos ter um alinhamento para poder ter visão espiritual de enxergá-las e apacentá-las. Segue a porcentagem de conversão de acordo com a idade. 1% antes dos 4 anos. Segundo dado. Glória a Deus. Essa porcentagem é a porcentagem de conversão. Por exemplo, 1% se converte antes dos 4 anos. 85% se converte entre 4 e 14 anos. 10% entre 15 e 30 anos e 4% depois dos 30 anos. Que estatística, né?
Nós precisamos levar mesmo a boa semente, plantar de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Sabemos que grande parte das crianças de hoje não estão recebendo ensinamento saudável, que é necessário em sua formação moral e espiritual para a vida, que tem diante de si e da sociedade. Pelo contrário, recebem ensinamentos da televisão, redes sociais e dos amigos, o que traz, na maioria das vezes, uma influência negativa. Por isso, precisamos aproveitar o acesso que temos às crianças para conduzi-las a uma vida pautada na palavra de Deus. Jesus sempre deu uma grande importância às crianças na Bíblia. Podemos encontrar várias passagens onde, com seu próprio exemplo, Jesus nos ensinou sobre a tarefa de ministrar às crianças. Qual o propósito do ministério infantil? Levar à criança o conhecimento sobre Deus e como se relacionar com Ele. Isso envolve coisas próprias como transformação, adorar a Deus e se relacionar com Ele de forma pessoal. Saber qual a vontade dele através da Bíblia, ensinar a criança a ser parte ativa da igreja e da comunidade como um todo, aprendendo a se relacionar uns com os outros, evangelizar e assumir as responsabilidades. A criança tem que receber treinamento para a vida, ministério e relacionar-se bem com a família. Glória a Deus. Eu quero voltar aqui e falar sobre as estatísticas, né? A maioria das crianças, hoje nós temos que plantar. Qual tem sido a formação moral e o ensinamento saudável que é necessário em sua formação moral e espiritual para a vida que tem diante de si da sociedade? Pelo contrário, recebe ensinamentos de televisão, as redes sociais. Qual o maior, o que leva o crente para o inferno? O que tem levado o crente para o inferno? O mau uso das telas, o mau uso do celular, das redes sociais, principalmente o celular. Hoje em dia a gente quase não assiste TV, né? Raramente assiste TV, é mais o telefone. Tudo tá no telefone. E eu sempre costumo falar isso nos meus seminários, que o celular, ele vai trazer para a criança que você não está satisfeito com a sua forma de ser. E Deus fala que Ele nos ama do jeitinho que Ele nos fez. Ele não faz acepção de pessoas, que nós devemos nos amar da maneira que nós somos, porque o Senhor nos faz assim e nos transforma. Não, mostra que você tem que mudar a sua aparência, que nunca mostra que nós devemos discordar com aquilo que Deus fez. Porque se você coloca um silicone, tá passando, tá mudando o que Deus criou em você. Se você, estão colocando padrão de como devemos ser. Ultrapassou saúde, ok, a academia, se alimentar bem, tudo bem, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas aí daí você mudar, afinar nariz e diminuir isso, diminuir aquilo, é mudar aquilo que Deus tem para nós, é mudar aquilo que Deus fez em nós, é dizer que Deus errou quando nos fez. E isso aqui o celular nos ensina. Ensina também as crianças, na maioria das vezes, eu posso ser o que eu quiser. Quantos pais estão deixando as filhas se vestirem de homem porque ela se sente como homem, ou um filho se vestindo de uma menina porque ela se sente como uma menina? Sabe, estão mudando. Eu não estou satisfeito com o que Deus fez comigo. Essa é a mensagem que o mundo passa. Eu não estou satisfeito com o que Deus fez comigo. Deus me fez assim, mas Deus me fez errado. Deus me colocou em mim algo errado. Eu me sinto um homem, mas eu estou no corpo de uma mulher. Então, Deus me fez errado. Nós estamos dizendo que Deus errou. Né? Aliás, o mundo está dizendo que Deus errou, está tentando colocar um padrão de vida. Você pode escolher o que você quiser. Se você nasceu menino e quer ser homem, você pode ser homem, não é verdade? Televisão, escola, nós temos que lutar muito contra isso, porque isso está sendo, hoje em dia você não pode falar, você não pode mais retrucar. Não, eu não quero que meu filho se vista de menina porque ele é um menino, porque é arriscado você ir preso. Então nós estamos lutando contra um sistema que mata, que está achando que toda forma de amor é válida. Isso não existe. Não existe. Porque Deus, lá em Gênesis, vai falar que Deus fez o homem e a mulher.
Não fez o homem para o homem ou a mulher para a mulher. Fez a mulher para o homem para a mulher. Para constituir família. Senão Deus teria feito. Vai o homem se multiplique com quem ele quiser. Se quiser virar um cabrito, vira. Não, não existe isso, né? Então, o mundo está trazendo o quê? Uma influência negativa. E se nós não ministrarmos na vida dos filhos, se nós não mostrarmos isso para os pais, que eles devem ministrar, que eles devem ser ministros dentro da casa deles e ensinar os filhos deles, o que acontece? É uma influência negativa. 24 horas por dia na vida das crianças que nós estamos apacentando. Então nós temos que implantar isso para que as crianças entendam, que elas levem o pai a entender, e nós precisamos também estar andando junto com os pais para que os pais entendam a importância de cuidar dos filhos cada segundo da vida deles, fazer parte da vida espiritual das crianças. Amém? É muito importante que o nosso propósito do Ministério Infantil, a criança, o conhecimento sobre Deus e como se relacionar com Ele. O nosso objetivo, o nosso propósito como líder do Ministério Infantil, como líder de criança, como evangelista infantil, é pregar a palavra para elas. É ensiná-las a como elas devem se portar como serva de Deus, como ela deve seguir, para que serve a Bíblia, o que significa pregar, ministrar, é lançar semente com palavras que elas entendam, simples, objetiva, mas que penetrem o coração delas, que seja uma semente que brote sobre a vida delas. O propósito do Ministério Infantil é apacentá-las, para que quando elas crescerem, elas não queiram se desviar, não queiram sair da presença de Deus, que sejam firmes e queiram ministrar, fazer aquilo que elas cresceram aprendendo, levando a palavra de Deus. Amém? Então, tias, eu vou parar por aqui. Amém? Da página 13 em diante, a tia Derly vai dar até onde ela conseguir dar. Amém? E que Deus abençoe vocês, que nós possamos estar alinhada com os céus. Peço desculpas por algumas falhas nas palavras, pois eu estou bem cansadinha hoje, mentalmente falando, tá bem quente, mas que o Senhor Jesus direcione vocês, que vocês entendam. Nós estamos começando o curso, tem muita coisa que nós falamos aqui, demos entrada aqui, demos introdução nessa apostila, que será minuciosamente tratada durante a capacitação, tá? Essa é a primeira apostila dada em 2 vezes ou 3, não sei até que página a tia Derly vai conseguir a dessa apostila, mas temos muito a aprender. Eu quero muito que vocês entendam, sabe, sobre relacionamento, igreja, ministério infantil e família. Quero que vocês entendam muito o que é preciso falar, como é preciso agir, proceder, para que nós possamos estar alicerçado com o céu, alinhado com o céu e alicerçado na palavra, para ensinar aquilo que Deus requer de nós. Amém? Mas eu não sei, eu não consigo. O Senhor nos capacita, mas nós precisamos buscar. Nós precisamos, aleluia, nos alimentar para que nós possamos ser forte e corajoso e lançar essa semente, para que elas floresçam, frutifiquem na vida das crianças. Amém? Seja líder de excelência. Ame. Deus, mas eu não queria entrar no ministério infantil, eu não queria ser líder, mas meu pastor me colocou. Faça com excelência aquilo que lhe foi dado a fazer, e o Senhor vai se agradar de você. Amém? Não perca a fé, continue. A primeira apostila foi uma pequena introdução daquilo que nós vamos estudar. E que Deus abençoe a vida de vocês. Eterno Deus e Pai querido, aqui, Senhor, eu coloco nas mãos do Senhor essa introdução, Senhor amado, aleluia, dessa apostila, início, Senhor amado, de curso. Eu peço que o Senhor ministre sobre os corações de cada um, ó Deus eterno, em nome de Jesus, fazendo a sua vontade, Pai. Assim eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Amém. E graças a Deus.